a advogada que eu me tornei por vingança. E como isso me curou? Eu me tornei advogada por pura vingança. Sim, vocês ouviram direito. Eu queria destruir homens como aquele que destruiu minha adolescência. Mas o que aconteceu depois mudou tudo o que eu pensava sobre justiça, perdão e o verdadeiro significado de vencer. Meu nome é Carolina, e esta é a história de como a pior coisa que me aconteceu acabou se tornando o combustível para a melhor versão de mim mesma. É uma jornada tortuosa, cheia de raiva, dor, mas também de uma transformação que eu jamais imaginei ser possível. Aos 15 anos, eu era uma garota comum. Estudava em uma escola particular de classe média, tinha notas razoáveis e sonhava em ser veterinária. Minha vida era previsível e segura, ou pelo menos era o que eu pensava. O professor Henrique chegou à nossa escola no segundo semestre, jovem, carismático, recém-formado em literatura. Todas as meninas suspiravam por ele e eu não era exceção. Ele tinha esse jeito de fazer cada aluna se sentir especial, de prestar atenção nos nossos textos como se fossem obras de arte. Começou devagar, elogios extras após as aulas, convites para participar de projetos especiais, mensagens no celular para discutir literatura. Eu me sentia escolhida, madura e especial. Como eu era ingênua. A primeira vez que ele me tocou de forma inadequada, eu congelei, literalmente. Meu corpo simplesmente não reagiu. Ele percebeu minha paralisia e aproveitou-se dela. É normal você se sentir assim, sussurrou no meu ouvido. Você está crescendo, Carolina. Isso faz parte do processo. Durante meses, ele me manipulou psicologicamente. Dizia que eu era diferente das outras, que nossa relação especial era algo que apenas pessoas maduras podiam entender. Alternava entre carinho excessivo e frieza calculada, me deixando sempre em dúvida sobre meu próprio valor. O abuso sexual veio gradualmente. Primeiro foram toques acidentais. Depois, beijos forçados após as aulas. E, eventualmente, bem, vocês podem imaginar. Cada vez que eu hesitava, ele me lembrava de como eu era especial, de como ninguém entenderia nosso amor, de como meus pais ficariam desapontados se soubessem. Eu vivia em um estado constante de dissociação. Ia para a escola, participava das aulas dele como se nada estivesse acontecendo, voltava para casa e fingia a normalidade. Por dentro, eu estava morrendo um pouco a cada dia. A situação só terminou quando ele foi transferido para outra escola no final do ano letivo. Nenhuma explicação oficial, apenas mudanças administrativas. Mais tarde, descobri que outras alunas também haviam sido vítimas. Mas todas ficamos em silêncio, isoladas em nossa dor e vergonha. Nos anos que se seguiram, desenvolvi o que hoje reconheço como transtorno de estresse pós-traumático. Pesadelos recorrentes, ataques de pânico, dificuldade em confiar em pessoas, especialmente homens em posições de autoridade. Meus pais notaram as mudanças, mas eu nunca consegui contar a verdade. Como explicar que sua filha havia sido quebrada por dentro por alguém em quem confiavam? A terapia ajudou, mas havia algo que nenhum psicólogo conseguia curar. A raiva, uma raiva profunda, visceral, que crescia dentro de mim como um tumor. Eu queria que ele pagasse, queria que todos os homens como ele pagassem. Foi durante uma sessão particularmente intensa de terapia, aos 18 anos, que tive minha epifania. Minha psicóloga perguntou o que eu queria fazer da vida e a resposta saiu da minha boca antes mesmo que eu pudesse pensar. Eu quero destruir homens como ele. Ela me olhou com aquela expressão profissional e perguntou como eu planejava fazer isso. Vou estudar direito, respondi com uma certeza que me surpreendeu. Vou me especializar em crimes contra mulheres e crianças. E vou acabar com a vida de cada predador que cruzar meu caminho. Entrei na faculdade de Direito com uma determinação que assustava até mesmo a mim.
Enquanto meus colegas estavam interessados em direito empresarial ou tributário, eu devorava livros sobre direito penal, especificamente sobre crimes sexuais. Minha obsessão era evidente para qualquer um que prestasse atenção. Os primeiros anos foram duros. Estudar casos de abuso sexual me retraumatizava constantemente, mas eu persistia. Cada relato de vítima que eu lia, cada descrição de agressão alimentava minha determinação. Eu não estava apenas estudando, estava me armando para uma guerra pessoal. Meus professores notaram minha dedicação, embora alguns questionassem minha motivação. Carolina, disse meu professor de Direito Penal, você tem talento, mas sua paixão por justiça às vezes parece mais sede de vingança. Cuidado para não deixar isso contaminar a sua prática profissional. Eu ignorei o conselho. Vingança era exatamente o que eu queria. Durante a faculdade, comecei a fazer estágio em um escritório especializado em defesa de vítimas de violência doméstica e sexual. Foi lá que conheci a doutora Márcia Rodrigues, uma advogada veterana que se tornaria minha mentora e, eventualmente, a pessoa que mudaria a minha perspectiva sobre tudo. Doutora Márcia tinha mais de 20 anos de experiência defendendo mulheres e crianças vítimas de abuso. Ela era feroz no tribunal, implacável na busca por justiça. Mas havia algo nela que eu não conseguia entender na época. Compaixão, mesmo pelos agressores. Carolina, ela me disse durante uma de nossas conversas após um caso particularmente difícil, você pode ver a raiva em você. É uma ferramenta poderosa, mas também perigosa. Se você não aprender a canalizá-la adequadamente, ela vai te consumir. Eu não queria ouvir. A raiva era tudo o que eu tinha. Era meu combustível, minha motivação, minha razão de existir. Sem ela, quem eu seria? Me formei entre os primeiros da turma e imediatamente comecei a trabalhar com a doutora Márcia em período integral. Finalmente, eu teria a chance de colocar em prática minha sede de vingança. Meu primeiro caso importante envolveu uma adolescente de 16 anos que havia sido abusada pelo padrasto durante 3 anos. O homem era respeitado na comunidade, dono de uma pequena empresa, com uma fachada perfeita de pai de família dedicado. Eu me joguei no caso com uma intensidade que beirava a obsessão. Coletei cada peça de evidência, entrevistei cada testemunha possível, construí um caso que era praticamente incontestável. No tribunal, eu o destruí. Expus cada detalhe sórdido de seus crimes, demoli sua reputação, garanti que ele fosse condenado à pena máxima. Quando a sentença foi lida, eu senti nada. Esperava satisfação, uma sensação de vitória, o gosto doce da vingança, finalmente realizada, mas tudo o que eu senti era vazio. O homem foi para a prisão, sua vida estava arruinada, mas minha dor continuava exatamente a mesma. Pior ainda, vi o impacto que minha abordagem agressiva teve na vítima. Durante o julgamento, ela teve que reviver cada detalhe traumático não apenas uma, mas várias vezes. Minha busca implacável por vingança a retraumatizou quase tanto quanto o próprio abuso. Foi então que comecei a questionar minha abordagem, embora ainda não estivesse pronta para abandonar completamente minha sede de vingança. 3 anos após minha formatura, um caso chegou ao nosso escritório que mudaria radicalmente minha perspectiva sobre justiça, vingança e o verdadeiro significado de cura. Uma mulher chamada Isabel procurou nossos serviços. Ela havia sido vítima de violência doméstica durante 10 anos e finalmente encontrou coragem para denunciar o marido após ele quase matá-la em uma das agressões. O que tornava este caso especial não era apenas a brutalidade dos crimes, embora fossem hediondos, mas a própria Isabel. Apesar de tudo que havia sofrido, havia uma serenidade nela que me intrigava. Ela queria justiça, mas não vingança. Doutora Carolina, ela me disse durante nossa primeira consulta, eu não quero que ele sofra. Eu quero que ele receba ajuda. Quero que ele entenda o mal que causou e, se possível, que se torne um homem melhor. Eu quase ri da ingenuidade dela.
Isabel, respondi, homens como seu marido não mudam. Eles só entendem punição. Ela me olhou com aqueles olhos cansados, mas determinados, e disse algo que ficou gravado na minha mente. Se eu deixar o ódio me consumir, ele terá vencido, mesmo estando na prisão. Eu não vou dar a ele esse poder sobre mim. Trabalhando no caso de Isabel, comecei a ver aspectos da violência doméstica que minha raiva me havia cegado para perceber. Vi como o ciclo de abuso afetava não apenas as vítimas diretas, mas famílias inteiras, comunidades inteiras. Vi como a punição puramente retributiva, embora necessária, não quebrava necessariamente esses ciclos. Durante o julgamento, algo extraordinário aconteceu. Isabel optou por fazer uma declaração de impacto da vítima, onde, em vez de simplesmente detalhar seu sofrimento, ela falou sobre perdão e a esperança de que seu ex-marido pudesse se tornar uma pessoa melhor. Eu observei o homem enquanto ela falava. Pela primeira vez em todos os meus anos de prática, vi um agressor genuinamente confrontar o impacto de suas ações. Ele chorou, não lágrimas de autopiedade, mas de genuíno arrependimento. Foi naquele momento que percebi algo fundamental. Minha abordagem, baseada puramente em vingança, estava perpetuando o mesmo ciclo de violência que eu pensava estar combatendo. Eu estava usando a lei como uma arma para infligir dor, não como uma ferramenta para criar justiça real. Após o caso de Isabel, entrei em uma profunda crise pessoal e profissional. Toda a minha identidade estava construída em torno da raiva e da sede de vingança. Se eu abandonasse isso, quem eu seria? O que me motivaria? Procurei terapia novamente, desta vez com um foco diferente. Em vez de apenas processar o trauma, comecei a trabalhar na reconstrução da minha identidade além da raiva. Foi um processo longo e doloroso. Tive que confrontar não apenas o abuso que sofri, mas também a pessoa amarga e vingativa que eu havia me tornado. Tive que aceitar que minha busca por vingança havia me mantido presa ao meu trauma, tanto quanto o próprio abuso. Doutora Márcia foi fundamental neste processo. Ela me contou sua própria história. Como havia se tornado advogada após ser vítima de violência doméstica, como inicialmente também havia sido movida pela raiva, e como eventualmente descobriu que a verdadeira justiça vinha da prevenção e da cura, não apenas da punição. Carolina, ela me disse, a diferença entre vingança e justiça é que a vingança busca causar dor, enquanto a justiça busca prevenir mais dor. A vingança olha para o passado. A justiça constrói um futuro melhor. Gradualmente, comecei a reestruturar minha prática. Em vez de focar exclusivamente na punição máxima para os agressores, comecei a trabalhar também em programas de prevenção, educação e reabilitação. Comecei a ver meus casos não como batalhas a serem vencidas, mas como oportunidades de quebrar ciclos de violência. A transformação não foi imediata nem fácil. Houve momentos em que a velha raiva ressurgia, especialmente em casos particularmente brutais. Mas aos poucos, desenvolvi novas ferramentas para canalizar essas emoções de forma construtiva. Comecei a trabalhar com programas de educação em escolas, ensinando adolescentes sobre consentimento e relacionamentos saudáveis. Ironicamente, voltei ao ambiente que havia sido palco do meu trauma, mas agora como uma força de proteção e educação. Foi durante uma dessas palestras que encontrei meu verdadeiro propósito. Uma garota de 15 anos se aproximou de mim depois da apresentação. Ela tinha a mesma expressão perdida que eu reconheci imediatamente. A expressão de alguém que estava sendo vítima de abuso. Em vez de simplesmente encaminhá-la para as autoridades competentes, sentei com ela e conversamos. Contei minha história não com foco na vingança, mas na sobrevivência e na possibilidade de reconstrução. Ajudei a encontrar coragem para denunciar seu agressor e estive com ela durante todo o processo. Ver aquela garota gradualmente recuperar sua força e confiança foi mais gratificante do que qualquer vitória no tribunal havia sido.
Percebi que minha verdadeira vocação não era destruir agressores, mas empoderar sobreviventes. Hoje, 10 anos após aquela primeira conversa com minha psicóloga, tenho uma perspectiva completamente diferente sobre vingança e justiça. Minha vingança contra o professor Henrique e homens como ele não veio na forma de punição legal, embora a justiça legal seja importante e necessária. Minha verdadeira vingança foi me tornar alguém que impede que outras garotas passem pelo que eu passei. Criei um programa de prevenção de abuso sexual em escolas que já alcançou mais de 10.000 adolescentes. Treinei centenas de professores para identificar sinais de abuso. Ajudei dezenas de sobreviventes a encontrar suas vozes e reconstruir suas vidas. Cada garota que consegue evitar o trauma que eu vivi, cada sobrevivente que ajuda a se curar, cada agressor que é impedido de causar mais danos, essa é minha vingança. Uma vingança construtiva, que não busca destruir, mas construir algo melhor. Descobri que a verdadeira força não vem da nossa capacidade de causar dor aos outros, mas da nossa capacidade de prevenir e curar a dor. A verdadeira vitória não é ver nossos agressores sofrerem, mas garantir que não haja mais vítimas. Há 2 anos, o inevitável aconteceu. Em uma conferência sobre prevenção de abuso sexual em escolas, descobri que o professor Henrique estava presente, não como educador, mas como pai de uma das estudantes. Ele havia sido afastado do ensino anos atrás, após múltiplas denúncias, mas nunca foi criminalmente processado devido ao tempo decorrido e à falta de evidências concretas na época. Quando nossos olhos se encontraram, meu primeiro instinto foi o de sempre: raiva, sede de confronto, desejo de expô-lo publicamente e humilhá-lo. Mas algo diferente aconteceu. Em vez de raiva, senti pena. Vi um homem de meia idade, visivelmente atormentado, que havia perdido sua carreira e presumivelmente seu propósito de vida devido às suas ações passadas. Vi alguém que, independentemente de seus crimes, era também um pai preocupado com a segurança de sua filha. Após a conferência, ele se aproximou de mim. Com voz trêmula, disse: Carolina, eu sei quem você é. Eu sei o que fiz com você e outras garotas. Não espero perdão, mas quero que saiba que não passa um dia sem que eu me arrependa das minhas ações. Por um momento, senti a velha raiva surgir. Parte de mim queria gritar, expô-lo, fazer com que ele pagasse publicamente por seus crimes. Mas então me lembrei das palavras de Isabel. Se eu deixar o ódio me consumir, ele terá vencido, mesmo estando na prisão. Professor, o que você fez foi imperdoável. Você destruiu partes de mim que jamais serão totalmente reparadas. Mas eu não vou deixar que isso defina quem eu sou ou o que faço com minha vida. Espero que você use seu arrependimento para garantir que outras crianças estejam seguras, começando com sua própria filha. Ele acenou em silêncio e se afastou. Nunca mais ouvi, mas soube por terceiros que ele se tornou voluntário em organizações de prevenção ao abuso infantil, usando sua experiência como agressor para educar outros potenciais predadores sobre os danos que podem causar. Não sei se isso representa uma redenção genuína da parte dele, e, frankly, não é minha responsabilidade determinar isso. O que sei é que responder com sabedoria, em vez de raiva, me libertou de uma prisão que eu mesma havia criado. Minha jornada me ensinou que existe uma diferença fundamental entre justiça e vingança, e que essa diferença pode determinar não apenas o resultado de nossos casos, mas o tipo de pessoa que nos tornamos. A vingança é sobre o passado, é sobre fazer com que alguém pague por danos já causados. É consumida pela raiva e alimentada pelo ódio. A vingança pode nos dar satisfação momentânea, mas raramente traz paz duradoura. A justiça, por outro lado, é sobre o futuro.
É sobre prevenir danos futuros, proteger outras potenciais vítimas e criar sistemas que promovam segurança e cura. A justiça pode incluir punição quando necessária, mas seu objetivo final é sempre construtivo, não destrutivo. Aprendi que meu trauma, por mais doloroso que tenha sido, não precisava definir negativamente minha vida. Pude transformá-lo em propósito, canalizando minha dor em uma força que protege outros. Descobri que perdoar não significa esquecer ou minimizar o dano causado. Perdoar significa liberar-se do poder que o agressor tem sobre nossa vida emocional. Significa escolher nossa própria paz mental sobre a necessidade de ver outros sofrerem. Hoje, meu escritório se especializou não apenas em processar agressores, mas em criar programas de prevenção e apoio a sobreviventes. Trabalhamos com escolas, empresas, organizações comunitárias e governos locais para desenvolver políticas e programas que protejam mulheres e crianças. Nos últimos 5 anos, nossa organização implementou programas de prevenção em mais de 200 escolas. Treinou mais de 3.000 professores e funcionários escolares para identificar sinais de abuso. Forneceu apoio legal e psicológico a mais de 500 sobreviventes. Colaborou na aprovação de 3 leis estaduais que fortalecem as proteções para vítimas de violência sexual. Cada estatística representa uma vida tocada, uma potencial tragédia evitada, um ciclo de violência quebrado. Mas os números não contam a história completa. O que realmente importa são os rostos. A garota de 15 anos que encontrou coragem para denunciar seu agressor após uma de nossas palestras. A professora que salvou um estudante ao reconhecer sinais de abuso em casa. A mãe que aprendeu a proteger sua filha de um padrasto predador. Olhando para trás, posso dizer com certeza que me tornei advogada por vingança. Mas permaneci advogada por propósito. A transformação de uma motivação para outra foi o que me curou verdadeiramente. O trauma que sofri aos 15 anos sempre fará parte de mim. Há dias em que ainda luto com flashbacks, com desconfiança, com a raiva que ocasionalmente ressurge. Mas esses aspectos difíceis da minha experiência não me controlam mais. Em vez disso, eles me informam, me motivam e me tornam mais efetiva no que faço. Percebi que a verdadeira vingança contra quem os machuca não é causar-lhes dor, mas garantir que seu poder de causar danos seja neutralizado. A verdadeira vitória não é vê-lo sofrer, mas construir um mundo onde outras pessoas não tenham que passar pelo que passamos. Minha história não é única. Conheço dezenas de sobreviventes que canalizaram seus traumas em forças positivas. Médicos que se especializaram em tratar vítimas de violência, terapeutas que dedicaram suas carreiras a curar traumas, ativistas que mudaram leis e políticas para proteger outros. Todos nós descobrimos que a cura verdadeira vem não de conseguir vingança, mas de transformar nossa dor em propósito, nossa raiva em ação construtiva, nosso trauma em uma fonte de força para proteger outros. Se você está lendo isso e é também um sobrevivente, saiba que sua dor é válida, sua raiva é compreensível e seu desejo de vingança é humano. Mas também saiba que há um caminho além da vingança. Um caminho que pode transformar o pior que aconteceu com você na melhor coisa que você pode fazer para o mundo. A verdadeira vingança é a cura. A verdadeira justiça é a prevenção. E a verdadeira vitória é garantir que a nossa história de dor se torne a história de esperança de outra pessoa. Eu me tornei advogada por vingança, mas me descobri curada pela justiça. E essa, perceba agora, sempre foi a verdadeira vitória que eu estava buscando.